Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês que já frequentam o canal aí, né? É sempre um prazer estar junto com vocês, né? Não esquece de deixar o like aí no final aí do vídeo, né? Para que o canal cresça cada vez mais. Você que está aqui pela primeira vez, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, né? Deixa os seus comentários aí para que a gente possa estar construindo aí um grupo de pessoas aí interessadas na nossa matemática. Beleza, gente? Então vamos lá, o assunto de hoje é expressões algébricas. Né? As expressões, de uma maneira geral, você já conhece. Né? As expressões, você já trabalha com elas desde lá o Fundamental 1. Né? Em parênteses, multiplicação, divisão, soma, subtração, potência. Né? Você já faz envolvendo apenas números, você faz as expressões que a gente chama de expressão numérica. Muito bem. Aqui a gente vai falar sobre as expressões algébricas, que nada mais é do que aquelas expressões que você estudou no Fundamental 1, mas com a letra envolvida no meio. Não precisa se assustar, não é lá grande coisa, não é muito difícil, dá para fazer com tranquilidade. Antes de resolver, de transformar uma expressão algébrica num valor numérico, eu queria te mostrar alguns nomes, algumas nomenclaturas que a gente acaba usando, né? Quando a gente está falando de expressões algébricas. Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui a ao quadrado b mais 3a menos b mais 5. Beleza? Vamos supor que eu tenha essa expressão algébrica aqui. Muito bem. Primeira coisa que você precisa saber que essa expressão algébrica, ela pode ser dividida em partes. Eu não preciso resolver ela inteira de uma vezada só. Eu posso resolver ela em partes. E como é que eu divido, Vicente? Eu divido utilizando os sinais de mais e menos como referência. Então eu posso vir aqui fazer um corte aqui e um aqui. Repare que esse exemplo que eu te dei, né, a gente dividiu em 4 partes. É o que a gente chama de polinômios, né? São expressões que possuem de 4 ou mais partes. Só que eu não vou ficar falando que é parte, porque matematicamente tem um nome. Cada pedaço desse aqui, ó, cada parte dessa aqui é chamado matematicamente de termo algébrico. Esses termos algébricos nada mais é que cada um desses pedaços. E aí eu queria que você percebesse algumas coisas. Por exemplo, cada um desses termos algébricos, né, é formado por 2 partes. Eu tenho a parte numérica, a parte do número, e a parte da letra. A parte do número, vamos pegar esse segundo aqui, ó. Vamos pegar esse segundo aqui como exemplo. A parte do número, nesse caso é o mais 3, é chamado de coeficiente. Então eu tenho a parte numérica chamada de coeficiente. E a parte de letra, que no caso aqui do termo que eu escolhi é A, é chamado de parte literal. Então, eu tenho em cada um dos termos, ele sempre dividido em 2 pedaços. A parte numérica é o coeficiente, a parte literal é a letra. Muito bem, repare que eu não pus só 3, eu pus mais 3. Eu quero te chamar a atenção que o sinal do termo, o sinal que acompanha o termo, faz parte do coeficiente. Não faz parte da letra, faz parte do número. Beleza? Ah, Vicente, mas eu estou olhando aqui, tem uns termos, o primeiro e o terceiro, por exemplo, eles não têm o coeficiente, eles não têm número. Sim, quando eles não têm número, a gente subentende que tem o número 1 aqui na frente. Então, aqui no primeiro termo, onde é a ao quadrado b, na verdade é 1a ao quadrado b. Sabe por quê? Porque quando você não tem nada entre número e letra, ou entre as letras, você não tem nenhum sinal, não tem sinal de mais, de menos, de vezes, não tem nada entre eles, você tem uma multiplicação. Então, por que a gente põe o 1? Porque o 1 não altera a multiplicação, o 1 é o elemento neutro da multiplicação.
Percebe? Então, colocar 1 aqui na frente não faz diferença nenhuma. Então, isso quer dizer o quê? Que todos os termos algébricos possuem coeficiente. Quando não tem nada, é igual a 1. Ah, mas o último aqui não tem a parte literal. Sim, o último não tem a parte literal. Esse quarto termo aqui não tem a parte literal, só tem o coeficiente. Portanto, ele recebe um nome diferente. Ele é chamado de termo independente. Independente. Por que independente? Porque ele não depende do valor da letra. Repare que todos os termos que têm a parte literal depende do valor que eu vou colocar no lugar do A e do B nesse exemplo que eu dei. O 5 não depende. O A pode valer qualquer coisa, o B pode valer qualquer coisa, que o 5 vai continuar 5, concorda? Então, por isso, a gente chama ele de termo independente. Beleza? Muito bem. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar uma expressão algébrica num valor numérico. Eu vou dar número, eu vou dar valor para cada um desses elementos, para cada um desses termos, né? E transformar o que é uma expressão algébrica num valor numérico. Vamos lá? Olha só, olha o que apareceu aqui. Viva a tecnologia, né? Muito bem. Eu quero fazer essa expressão algébrica ter um valor numérico, beleza? Eu vou transformar isso aqui num valor numérico. Vamos supor que eu queira o x valendo 2 e o y valendo menos 1. Pronto. Vamos fazer o x valendo 2 e o y valendo menos 1. Primeira coisa que você deve estar pensando em fazer aí é o que normalmente é ensinado, né? Aonde tem o x, você bota 2, aonde tem o y, você bota menos 1. Ficaria desse jeito aqui, ó. 2 vezes 2 ao quadrado vezes menos 1 menos 3 vezes o y é menos 1, então menos 1 ao cubo, mais 5 vezes o valor do x, que é 2, menos 4, o valor do x é 2, o valor do y é menos 1. É isso. Aonde tem x eu botei 2, aonde tem y eu botei menos 1. Mas eu não aconselho fazer desse jeito. Por quê? Pô, assim, mas não estaria certo se eu fizer desse jeito? Sim, estaria certo. Se você não errar nenhuma conta, se você não errar nenhum sinal, se você não errar nenhuma potência, né, com base negativa, fazer na ordem certinha, beleza, você não vai errar, vai dar a mesma resposta que o Vicente vai conseguir com outro método. Eu não gosto desse método aqui, justamente por quê? Porque eu enfileiro um monte de contas, multiplicações, soma, subtração, potência, jogo de sinal, tudo num problema só, tudo de uma vezada só. A chance de errar aumenta muito. E olha que eu peguei valores inteiros. Se tivesse uma fração ou um número decimal aqui, aí pioraria muito mais. Então, qual é a sugestão? A sugestão é você não fazer desse jeito. A sugestão, apesar de saber que dá certo, apesar de saber que funciona, a sugestão é fazer de um outro jeito. Se você lembrar, agora há pouco, quando eu estava falando de expressão, quando eu estava introduzindo a aula, eu falei que a expressão algébrica, ela pode ser dividida em pedaços, em partes, né? Em termos algébricos. Então, a gente pode dividir isso aqui, ó, em 4 termos. Lembra? Aonde tem menos e aonde tem mais, a gente faz o corte? Muito bem. E aí, ao invés de resolver tudo junto, eu vou dividir em pequenos pedaços. Eu vou colocar o primeiro termo, 2x ao quadrado y. Depois, o segundo termo, menos 3y ao cubo. O terceiro termo, mais 5x. E o quarto termo, menos 4x y ao quadrado. Muito bem. Então, eu tenho aqui a expressão algébrica dividida em partes.
Por quê? Porque o que era um problema grande, eu dividi em pequenos problemas. E pequenos problemas é mais fácil de ser resolvido. Você tem um problema grande, divida ele em pequenos problemas, resolva pedaço por pedaço. Depois a gente junta tudo. Parece mais fácil, parece mais simples, sim? E é. Repara aqui no que eu vou fazer agora, olha só. Aqui, eu sei que quando não tem nada entre um e o outro, a gente multiplica. Então eu tenho 2 vezes o valor do x ao quadrado vezes o valor do y. Outra novidade, para que esse parênteses? Por que você já não pôs o 2 aqui e o menos 1 aqui? O parênteses é justamente para mim não me atrapalhar na hora do jogo de sinal. Nem sempre eu vou estar fazendo com o número inteiro, nem sempre eu vou estar fazendo com positivo, nem sempre eu vou estar fazendo com negativo. Existe uma variação de valores. Então, eu me acostumo a pôr parênteses, por quê? No caso do positivo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas no caso do negativo, a gente sabe que vai fazer diferença, né? No jogo de sinal. Então, a gente já põe o parênteses. Qual vai ser o trabalho depois? Colocar dentro do parênteses, quando for x, o 2, quando for y, o menos 1. Simples assim. Beleza? Aqui, olha só, eu tenho aqui o menos 3 vezes o y ao cubo. Aqui, o mais 5 vezes o x. E no último, o menos 4 vezes o x vezes o y ao quadrado. Gente, isso aqui é só uma estratégia para que você não se atrapalhe na hora da montagem. Quanto mais organizado você tiver, você fizer o exercício, maior é a chance de acertar o exercício. Por quê? Porque se você não faz organizadamente desse jeito, a chance de errar aumenta. Não estou falando que você vai errar, mas a chance aumenta. Aqui, aonde eu deveria colocar o x, então eu vou pôr o 2. Aonde eu deveria colocar o y, eu vou pôr o menos 1. Assim, ó, 2x, então aqui é 2, o segundo é y, menos 1. Aqui é y, menos 1. Aqui é x, 2. O primeiro é x, 2. O segundo é y, menos 1. Muito bem. E agora? Agora é só conta. Agora eu preciso só fazer o cálculo de cada um desses termos. Muito bem. Lembre-se, vai fazer o cálculo primeiro a potência. Se der para fazer tudo junto, excelente. Se não der, faz por partes, igual eu vou fazer aqui agora. Ó. Vou resolver a potência aqui. Então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, 4, vezes menos 1. 2 vezes 4, 8. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Sinais diferentes, sinal negativo. Muito bem. Aqui, de novo, primeiro potência, hein? Menos 3 vezes menos 1 ao cubo, base negativa, expoente ímpar. Portanto, resposta negativa. E menos 3 vezes menos 1, sinais iguais, a gente fica com resposta positiva. Muito bem. Aqui não tem expoente, aqui basta fazer a multiplicação. 5 vezes 2 dá 10, mais 10. Sinais iguais, né? Os dois são positivos. E aqui, o último termo, eu tenho menos 4 vezes 2 vezes base negativa expoente par. Base negativa expoente par, resposta positiva, vezes 1. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 1 dá menos 8. Olha o que aconteceu agora. O que era uma expressão grandona, eu dividi ela nos seus termos, resolvi parte por parte e cheguei à conclusão que o primeiro termo vale menos 8, o segundo vale 3, o terceiro vale 10 e o quarto vale menos 8. O que eu preciso fazer agora, gente? Finalizar o exercício, né? Que é juntar todos os termos, juntar o resultado de todos os termos. E aí eu faço menos 8, mais 3, mais 10 e menos 8. Menos 8, mais 3, mais 10, menos 8. Juntando esses 4 resultados dos termos algébricos, eu tenho a resposta da minha expressão algébrica.
Aqui eu junto os positivos, é uma possibilidade, vai dar mais 13. Junto os negativos, vai dar menos 16. E aí no final, mais 13 menos 16, sinais diferentes, subtrai, dá 3. E o sinal do maior é negativo. Então a nossa resposta é menos 3. Então essa expressão algébrica com o x valendo 2 e o y valendo menos 1, resulta em menos 3. Beleza, gente? Espero ter ajudado, sei que você está estudando aí, né? Continue firme, não desista, lembre-se, você é capaz. Gostou do vídeo? Deixa seu like aí, não esquece não, isso ajuda o canal. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, vai ser um prazer a gente estudar junto nos próximos vídeos. Bacana, gente? Muito obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!